uma lesão quando o Gabriel estava bem também, o Ralf não recupera o lugar. Mas agora o Ralf não tem. voltar. E outra coisa, só para dizer, eu acho que a defesa do Corinthians ontem vacilou. Um jogador só do Goiás. Aquele número 11, como ele chama? Michael. Caraca. Não é nada disso. Um jogador do Goiás, o Michael, desarrumou a defesa do Corinthians. É só um dia bom? É. Pô, mas o cara ontem deu Não, esquece isso. É a grande esperança do Goiás fazer um dinheiro. O Santos estava interessado nele no começo do ano. O Goiás não quis fazer negócio. Mas eu, pelo que eu tenho acompanhado desse Campeonato Brasileiro, no jogo de 6x1 contra o Flamengo, o 6x1 do Flamengo, acho que não sei se foi ele que fez o gol. Não, foi o Santos, ele não pegou na bola. Foi o Kaique e a jogada foi dele, mas quem fez o gol contra o Flamengo? Não, foi o Kaique. O Kaique fez os 2 gols, nos dois 6x1. Nos 2 6x1 quem fez foi o Kaique. Raspal, foi pênalti ou não foi? Daí é pênalti. Aí esse é o gol anulado. Primeiro é o gol anulado. Esse é o gol do impedimento. Pra mim foi pênalti. Não, primeiro foi bem anulado? A tecnologia tá aí pra isso e a tecnologia viu que o jogador está na posição de impedimento. O árbitro tinha validado o gol, o bandeirinha também não tinha dado impedimento. E aí o árbitro depois é informado pelo VAR de que havia um impedimento e anulou o gol da equipe do Goiás. Aí é uma questão o Goiás botou uma bola na trave. O Goiás teve 2 momentos importantes que o Cássio fez defesas difíceis no primeiro tempo. Acho que a defesa do Corinthians ficou muito exposta com um jogador só para tomar conta. Um jogador só. É contra o Goiás, Pascoal. O Goiás só tomou mas esse é um detalhe que precisa ser observado. Vai pra cima e ganha o jogo. É isso aí. Mas, para o senhor que é crítico do VAR, se não houvesse o VAR na partida de ontem, esse gol que foi irregular, ele teria sido validado, porque o árbitro não tinha dado gol. E ninguém ia reclamar. O árbitro deu o bico da chuteira. E ninguém ia reclamar porque a diferença de milímetros. Sim, mas é um gol impedido. Olha, esse gol foi bem anulado. Eu vi a repetição do lance aí uma vez só, deu pra ver. Foi bem anulado. Tem uma chuteira, né, do Michael. Tá à frente, acho que do Gil, né? Acho que é do Gil. Aí teve aquela jogada do pênalti. Pra mim foi. Essa lei é ridícula. Foi. Essa lei é ridícula. Que lei? Essa regra, a regra. Um bico da chuteira na frente, isso é ridículo. Tinha que ser um tronco. Bom, enfim. Não, qualquer parte do corpo do jogador que Se o senhor não reclama tanto, o senhor não gosta de tanta precisão? Eu? Não. Ué, o senhor fala que gosta de situações... Não. Eu só falei que eu mudaria a regra. Você pegou e borrifou na Eu não borrifei. Eu só falei que eu mudaria a regra. Ele aproveitou a deixa e já entrou no Eu só falei que eu mudaria a regra. Não, o que ele fala? Que o VAR, porque é interpretativo, é uma porcaria. Deixa o Sormani pra ele, o mais legal tem que ser coisas corretas, que é chip na bola, que é gol, não é gol, e impedimento ou é ou não é, não tem meio impedimento. Esse pênalti pra mim certo. Não foi. O pênalti pro Corinthians foi. E teve um pênalti pro Corinthians no primeiro tempo que não foi marcado. E foi, na minha opinião, um escândalo. Olhar, pegar o VAR e olhar aquilo lá. Foi o Rafael Vaz. Ele dá um chute na cabeça do Matheus Vital. Uhum. É um absurdo. O cara olhou, ele viu. E não marcou. Se não houvesse VAR, no calor do jogo, tem um jogador na frente, não deu pra ver, ok. A gente até compreende. Mas olhar esse lance... Esse lance, dizendo que o cara baixou a cabeça. Olha o pé do Rafael Vaz, onde é que vai, gente? Aí um outro caboclo lá falou, olha, acertou a primeira bola. Então não esquece disso que falou. Porque muitas vezes você acerta a bola primeiro e depois dá uma tesoura no cara. Os caras, não, foi falta porque a jogada foi imprudente. Foi imprudente isso. É óbvio que isso aí foi pênalti, gente. O Fagner tomou um cartão amarelo exatamente por uma jogada dessa. Deu um carrinho no meio campo. Esse lance, ele lembra muito, Sormani, aquela entrada do Jailson. Claro, guardado as proporções, aquela foi mais grave em cima do René Júnior. Que rasgou a perna Paulista. Mas é um lance que o goleiro do Palmeiras, ele pega com uma perna a bola e com a outra ele atinge o jogador. Ele foi ver o VAR e mesmo assim... Não, ele olha o VAR e não dá um pênalti, gente. Isso foi acidente de trabalho. Gente, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Olha, ele não deu o pênalti. Eu não sei por que ele não deu esse pênalti. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Aí o ele Mano abaixou tem a cabeça. Ele abaixou a cabeça. Mas olha lá a altura do pé do Rafael Vaz. Olha a imprudência dele no lance. Olha lá, gente. Ele chuta a cabeça do cara. É pênalti claríssimo. Esse é pênalti claro. E, gente, eu não me conformo. É por isso que a arbitragem nossa está falida. É por isso que está falida. Porque o cara não dá. Tem gente que vê, comenta e diz que não foi. Não, o pior é o Gaciba, que quando questionavam o Coronel Marinho, falavam, nossa, porque ele é um ex-policial e está comandando a arbitragem, ele não tem talvez, não vou dizer a moral, mas talvez não tenha a experiência que um árbitro deveria ter.
Trocaram pro Gaciba, Sormani. Mudou absolutamente nada mudou. Absolutamente nada mudou. Inclusive, talvez tenha até piorado, porque com a chegada do VAR, a tendência é que os árbitros passassem a errar menos. E eles têm cometido cada erro absurdos. Cada erro grotesco, cara. Cada erro ridículo. Ô, mano, é duro o nível da arbitragem tá muito ruim, cara. Se o cara não dá no lance, é duro. Mano, é aquilo que eu falei. Se durante o jogo o cara não deu, então você pode até levar em consideração algumas coisas, vai. Agora, o lance, é porque você falou, é prova com consulta, ele é repetido de ano. Sabe qual é o problema? A minha contestação, agravante, né? o que eu contesto é o seguinte, esquece o VAR. Eu sempre falei aqui, nossa arbitragem é horrorosa, é péssima, é deprimente. E é. Ponto. Aí veio o VAR. Para auxiliar. Na teoria, o VAR vem para corrigir a incompetência. A maior parte dos lances o VAR corrige. Para corrigir a incompetência dos incompetentes. Só que o VAR não corrige a incompetência dos incompetentes e dá álibi para os incompetentes. É isso. Por isso que eu não acredito no VAR aqui. Não acredito. Não, o Bozelli ontem, não foi pra gente, foi pra Sport TV quando acabou o jogo, foi perguntar, porque era dentro do campo, e sobre como é que é pro jogador pra bater um pênalti. Fica o VAR, o cara falou, é horrível. Porque tira a concentração, mas isso aí Isso aí eu discordo. É assim. Tem que se acostumar. Tem que se acostumar e acabou. Espera só um minuto. Cinto de segurança, quando foi determinado no começo, era horrível. Pô, vou botar um cinto de segurança. Pô, me tira todo o conforto, eu fico sem agilidade. Passou o tempo, hoje em dia você não entra no menor cabimento sem colocar o cinto de segurança. Não tem o menor cabimento você comparar o uso do cinto de segurança com o VAR. Agora. O jogador tá lá no calor, na adrenalina, concentrado. Faz parte do futebol moderno. Nunca fez parte do futebol. Vai mudar agora. Nunca fez parte. Vocês vão acabar com o futebol. Eu tô falando, vão acabar com o futebol. O do Goiás foi bem O cara não pode. O jogador. O jogador. Você imagina uma partida de tênis se o VAR para e fica lá 7 minutos. Não fica? 7 minutos não para. Para de ser o quê? Para o quê? 2 segundos. Mas o tênis não é interpretação. O jogador esfria o jogo, tira a concentração do jogador e beneficia o goleiro. Fica lá falando, enchendo o saco. Isso é uma porcaria. Vocês vão destruir o futebol. O VAR é uma porcaria, eu falo desde o começo. Tá cada jogo pior. Espera um pouquinho. Cada Cada dia você fala uma coisa. O VAR é uma porcaria ou é uma porcaria quem opera o VAR? Isso eu quero entender. Você entendeu? Não, eu não entendi não. Porque cada hora você fala uma coisa. Não, eu não falo cada hora uma coisa. O VAR é ruim ou quem opera o VAR é ruim? Então eu vou te explicar pela enésima vez que já falei, você faz isso de propósito. Não. Quando eu falo VAR, não é o equipamento. Quando eu falo VAR, é o kit, não é. O equipamento não tem culpa nenhuma, o equipamento é preciso. Eu sempre falei isso. Eu falo VAR, porque essa operação toda chama VAR. Não é melhorar, Benja. Não vai melhorar. Quer saber? Não vai melhorar. É polêmico o negócio. Não vai melhorar. Mas sabe o que vai minimizar praticamente ao extremo essa demora? Tirar o VAR. Não. Mantém o VAR. Só que o árbitro lá de cima da cabine, assim como ele detecta o impedimento e fala pro árbitro lá embaixo, tá impedido, não tem análise, ele vai ter autonomia para poder marcar ou não marcar uma falta também. Por mais que seja um outro critério, talvez, mas o árbitro lá de cima também é árbitro. Você vai ter 5 árbitros. Mas é que tá. Acabou o apitador do país. Aí que tá bacana, ó. Aí O acabou cara só fala assim, ó, tá analisando. Ó, o cara lá de cima deu. E se o cara de baixo não foi? Mas é que tá, ele não vai ver. Ele não vai ver. Então tira ele. Ô, mano, ainda não tiraram. Ainda não tiraram. Não tiraram a autonomia do apitador da partida. É só na questão do impedimento que ele não olha, porque não precisa. Sormani, por exemplo, eu acho que o árbitro lá de cima, ele pode interferir caso exista talvez uma divergência na opinião do cara lá de campo, com relação a um pênalti ou uma expulsão, algo do tipo. Se o árbitro lá de baixo tiver a convicção, ele fala, eu não vou brigar com a imagem que eu vi, eu vou manter. Num lance que é interpretativo, uma falta, por exemplo. Agora, se ele tiver na dúvida, como aconteceu no último final de semana lá com relação ao pênalti que ele marcou, depois ele foi lá rever e depois ele desmarcou o pênalti, ele poderia pegar e falar, o negócio é o seguinte, tô na dúvida, o que você marca aí? É por isso que eu falo que... Não precisa nem monitor. Aí vai entrar o que não ia ter demora. Aí você tá falando exatamente o que o Benjamin quer, automatizar a arbitragem. Bota os bandeirinhas como se fossem os dois robôs como raio laser pra ver se tá impedido ou não. E o cara que tá dentro do campo não tem nenhuma interferência. Aí acabou. Tá sendo, é a primeira vez que está sendo operado. Isso vai acontecer. Com o passar do tempo, ele vai melhorar. Acho que, não sei. No Brasil vai piorar. Eu espero que vá melhorar. Aí vai entrar naquilo. Se você não tiver árbitros bons, não adianta você ter o VAR. Aí vai entrar naquilo que eu penso que possa ser uma ajuda. Em vez de você ter um bando incompetente operando o VAR,
você põe árbitros, ex-árbitros competentes para serem os determinantes. Os ex-árbitros eram os incompetentes que a gente criticava ontem. Depende. Não. O Simon não é um incompetente. Não. O Larionda não é um incompetente. Ah, não sei. Você pega Não sei. o monte de bom árbitro aqui. Vamos botar legal, vamos botar uma Marília pra operar o. Não, a Marília não. Isso aí não. Aí é uma Vamos botar os caras. Vamos botar. É um monte de raposa tomando conta do Galinheiro. Eu acho que você tem bons árbitros. Melhor, que agora acho que o problema aqui na América houve um toquezinho. O Salve é um bom árbitro, o Seneme foi um bom árbitro. A gente põe esses caras. Os caras estão trabalhando, mano. O cara que bem. O árbitro do VAR, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ele não é tão um árbitro que tenha tanta rodagem como o cara que apita. Em alguns jogos importantes, você tem o que fica no VAR e o que vai apitar os jogos, são árbitros que são de importância. A gente já viu isso. Né? Alguns árbitros importantes apitando e outros lá analisando a arbitragem. Um conjunto Ponto. Eu queria só mudar um pouquinho o tema. Não pode ter o meia-boca e o melhor ali. Tem que ser os dois bons. Só vou falar um negócio pra você. A minha esperança é a tecnologia tomar conta de tudo. É o que o Mano falou aqui. Eu falo sempre. Em primeiro lugar, acaba os bandeirinhas. Eles não têm a menor finalidade. Pra bandeirinha, a tecnologia tá aí, perfeitinha. Não precisa desses dois Aspone. Nada. É com relação à bola sair. Ele tá lá pra ver isso. Põe chip. A bola tem chip. Sim. Se passou, acabou. Pronto, tá fora. Não, mas você tem que colocar um sensor, Benja, por exemplo, de uma trave à outra. Você não tem como colocar um sensor de uma lateral à outra aqui. Calcula quanto se gasta por ano. Pega quanto você gasta de árbitro de vídeo, de bandeirinha, de Aspone todos. Pega isso e fala assim, vamos investir na tecnologia. Deixa só um árbitro em campo para fazer alguma coisinha ou outra. E a tecnologia, esse vai ser o futuro. Esse vai ser o futuro. Um só para apitar tudo. Sim, a tecnologia vai estar aí para tudo. Desde que a tecnologia marque o impedimento quando ele acontecer. Gente, lançou um aspirador de pó lá fora, que é um robô. Faz tudo sozinho. Faz tudo sozinho. Daqui a pouco não precisa mais desses caras apitando o jogo. Aquele fica batendo pra lá e pra cá, aquilo lá é porcaria. Eu prefiro varrer. É porcaria. Claro que é. Só é caro. Aquele fica batendo. Aquele aspirador de pó é porcaria? Não limpa direito. Vocês estão loucos, velho. O que limpa é você varrer o cantinho. Limpeza de casa. Pascoal, é porcaria? Faz limpeza. Vou falar você nunca segurou a vassoura. Tem um que limpa a piscina. É porcaria, Pascoal? É sensacional. Não, mas é fácil. Piscina é um retângulo. Tudo bem. Limpar um cantinho lá pra varrer o cantinho. Tem um de última geração que você não passa pano, você não sabe como é que é. Eu queria falar o seguinte. Não passa porque tem um robô. Do mesmo jeito que eu acho que o Santos é um time que ainda precisa ser testado, eu disse isso aí ontem no debate final, eu acho que o teste do Santos vem agora nesse final de semana contra o São Paulo, depois contra o Cruzeiro. O Corinthians até essa campanha do Corinthians até agora, o Corinthians não foi testado. Eu queria chegar aí, mas você fala não foi isso. testado, entendeu? O Flamengo. O Corinthians ganhou um clássico só nesse campeonato, foi do São Paulo em Itaquera por 1-0. Os demais ou ele perdeu ou ele empatou. É só dar uma olhada aí, mano. Você que tá olhando, já vi que você já tá dando uma olhadinha aí. Ele perde pro Santos, ele perde pro Flamengo. Ele empata com o Cruzeiro fora. Ele empata com o Palmeiras em casa. Flamengo. Não, já falei do Flamengo. Ele perdeu do Flamengo fora. Não, empata. Acho que ele perdeu. Não, empatou o Flamengo a 1. Não foi da Copa do Brasil? Não. Eu acho que foi da Copa do Brasil. Bom, enfim. Ele empata com o Grêmio. No brasileiro ele empatou com o Flamengo. Empatou com o Flamengo. Empatou com o Flamengo. Em casa, não foi isso? Foi. Então ele empata com o Flamengo. Vê os jogos que ele perdeu. Ele perdeu pro Santos. Ele faz, a maioria desses jogos ele faz como mandante. Ele joga em casa com o Flamengo, ele joga em casa com o Cruzeiro, ele joga em casa com o São Paulo, ele joga em casa contra o Palmeiras. Ele saiu para jogar contra o Santos e perdeu. E desses jogos que ele jogou contra o São Paulo também. Sim, as vitórias do Corinthians, Sormani, no Campeonato Brasileiro são essas: Chapecoense, São Paulo, CSA, Goiás, Atlético Paranaense, que estava com aquele time B lá em Curitiba naquele jogo, e contra o Fortaleza. Você tá vendo? Ele só fez 2 clássicos no campeonato até agora. As derrotas que o Corinthians teve foi a estreia contra o Bahia e o Santos. As 2 derrotas que o Corinthians teve. Mas ele empata em casa acho que com o Grêmio. Então, ele empatou. Com o Cruzeiro, ele empatou com o Flamengo e com o Palmeiras. Então, mas e com o Vasco. Aquele jogo que mas se a gente for, se a gente for pegar, e o Cruzeiro também. Deixa eu só terminar. Você contou o Cruzeiro? Contei. Então, Cruzeiro, esses jogos todos são em Itaquera. Todos são em Itaquera. Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Todos são em Itaquera. E ele não ganhou nenhum. Ele empatou esses 4. Ganha do São Paulo. Cruzeiro fora. Viaja para jogar contra o Santos, perde.
Teve algum outro clássico Não, fora? em casa foram 3. Você citou Cruzeiro os 3? fora, o Cruzeiro fora. Cruzeiro foi fora. Tá E certo. domingo pega o Inter. Ele empatou em casa com o Grêmio, com o Flamengo e com o Cruzeiro Palmeiras. fora. Isso. Então, fora ele faz 2 jogos, em casa ele faz 3. Ele não ganha nenhum jogo em casa, ganha um jogo em casa, que é do São Paulo. Ele empata com o Grêmio e com o Palmeiras. E com o Flamengo em casa. E com o Flamengo também. E aí ele perde pro Santos fora e empata com o Cruzeiro fora. Ou seja, esse time até agora, quando enfrentou as equipes mais tops do campeonato, ele não se deu bem. Mas eu acho que cabe ressaltar, senhor Mani, que o Corinthians ele teve uma crescente depois da pausa. Mas sim, todo mundo a mesma tá coisa com vale pro dificuldade. Santos. A mesma coisa, Sim, eu entendi falei. o seu discurso. Domingo é um bom teste pro Corinthians, Sim. né? Pega o Inter. Não, também não é um Sim, bom teste. como é pro mas Santos, também é não pro São Paulo. Mas Mas, também não é porque o Inter vai jogar com o time reserva. Não, o Inter joga com o time outros completo. times também. Olha, o Inter Também- tem um confronto desse Não, na Não quarta-feira foram pela Copa do testados. Brasil. Não, Nesse Não, a Copa sentido. do Brasil é setembro. Porque o Palmeiras... Não, é o da Não, Libertadores. Copa do Brasil é daqui 2 semanas. Fala em teste. 21. Não, o Inter não joga semana que vem. O outro jogo, o Inter tem um jogo desse Não, quarta-feira. o próximo jogo, Pegar aqui, peraí. o A Libertadores quarta, é dia 21, e quarta o da só Copa tem do Brasil Grêmio e depois. Atlético Paranaense. O Inter joga contra o Cruzeiro só dia 3 ou 4 de setembro. E o outro jogo contra o Flamengo É só no final de semana é contra o 21 e Fortaleza. 28 de agosto. Mas vem É cá. isso. O Inter joga completo, não tem jogo Mas o essa Corinthians é semana. só no outro final de semana contra o Fortaleza. Mas é isso essa de mesmo. teste, todo Eu mundo... tenho razão. Todo, Tem razão. Eu Ninguém estudei tem antes de fazer o uma programa. soberania Verdade, se em formou. grandes jogos no Brasileiro esse ano. A gente pega o Palmeiras. O Palmeiras venceu o Santos e o Inter. Ok. Baita resultado. Mas aí se a gente fala, o Palmeiras ainda não foi realmente testado, ele não pegou o Cruzeiro, não pegou o Grêmio, não pegou o Flamengo. Ele empatou fora com o São Paulo. Entendeu? Ele empatou fora com o São Paulo. São equivalentes os Ele ganha resultados. do O Corinthians, Atlético, em casa ele ganha do Atlético Paranaense. o Corinthians não perdeu de nenhum grande rival. Claro que perdeu, ele perdeu do Santos na Vila, 1 a 0. Só o do Santos. Então perdeu. Tudo bem, mas você bem, pega não, os outros. perdeu. Mas tá todo mundo oscilando. O Palmeiras Não, ainda o não perdeu Palmeiras, o Flamengo. ganha do Atlético Paranaense, ganha do Internacional e goleia o Santos. Pô, são 3 vitórias. E quem é o líder? Mas não é isso que eu tô falando. Então, mas eu tô mais chegou, o campeonato acabou agora. É que ainda o não campeonato, chegaram, eu vou te falar, discutindo eu vou te dar um dado, se esses então. times se sustentam até o final. Eu vou te dar um dado até de 2016. Em 2016, o Palmeiras só venceu um jogo. A outra coisa, desculpa, o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro em Meu, deixa os Belo outros Horizonte. falar. Toda Tem vez que mais alguém essa. vai falar, você Tá. corta. Ai, ela ficou toda Eu emburrada. tô brincando. Então, Fala. vamos lá. Em 2016, o Palmeiras dos times do G4, quando foi campeão brasileiro, só venceu de 6 jogos uma vez. Foi o Flamengo em Brasília. Ele empatou no que ele vai retorno, ele lembrar não o venceu o brasileiro de Atlético Mineiro, ele não 79, venceu o Santos. Enfim, o Palmeiras não venceu os principais desafios do campeonato. Foi campeão. E foi campeão. Isso não é uma regra pronta. Não, claro que Não é uma- porque, por exemplo, você tem que fazer. O seu campeonato, é claro que você tem que vencer o embate do confronto direto. É óbvio que é bacana. Mas se você empata o confronto direto, você iguala a situação e você tira a vantagem com menos tropeços idiotas, é onde você ganha o campeonato. Mas o que eu estou querendo dizer é o Entendeu? seguinte, É isso. que O Corinthians está tentando fazer a tem parte razão. dele, né? Essa há é uma análise, há ponto. mais times medianos e fracos do que times fortes. Exato. Se você se der bem nesses confrontos, você tem chance de ganhar o campeonato. Agora, eu analiso de uma outra maneira, que nada te garante que você vai ganhar todos esses jogos. Você vai acabar tropeçando também. E você tem que tirar essas diferenças desses tropeços contra times grandes. É porque você tira ponto do time grande. Porque, é também, lógico, que aí você tirou adversário ponto direto. de O Palmeiras ganha Exato, do Atlético lógico. Mineiro fora, goleia o Santos, ganha do Internacional e do Atlético Paranaense. Ele faz São times 4 com vitórias. quem ele pode o time brigar, tá em né? cima. Claro, por isso. Então, Exatamente. esse aí ele time vai lá e foi tropeça testado. no CSA, né? Esse time, empatou com o CSA, mas ele recuperou que jeito? Ganhou do Atlético lá em Minas. É. Mas é o Ganhou do Palmeiras. Atlético em Minas. Empata Então, com o o Vasco, Palmeiras é um perde do time que Ceará. já foi testado. Nós- Então você sabe que ele é um time encorpado, que vai chegar num lugar, numa arena adversária lotada com um time forte, ele não vai sentir. Eu tenho dúvidas em relação ao Corinthians e ao Santos. Nós teremos. O Santos fez um jogo fora. Um jogo fora, pesado, e foi goleado. Só que Nós teremos, pode anotar, teremos o Campeonato Brasileiro, talvez o mais emocionante dos últimos anos será esse aqui. E eu duvido que teremos campeão esse ano com 3 ou 4 rodadas de antecedência. Duvido. Nós vamos ter, pode anotar, no mínimo 4 times cabeça a cabeça brigando pelo título. Com Libertadores, sem Libertadores, pode anotar. Veja, eu só acho. Pode anotar. Eu só acho uma coisa. O Santos vai pegar o Internacional. Não. O São Paulo, o Cruzeiro. Aí ele tem Fortaleza em casa.
esses dois fora, Fortaleza em casa, Chapecoense fora, aí o Atlético Paranaense em casa e o Flamengo fora. São 6 jogos que faltam pro Santos encerrar o primeiro turno, tá? Desses 6 jogos ele vai fazer 2 em casa e 4 fora, certo? Ele vai pegar em casa o Fortaleza e o Atlético Paranaense. Ele sai para jogar contra a Chapecoense, Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, tá? Eu acho que se o Santos se der bem nessa reta final e iniciar o segundo turno com 6 ou 7 pontos em relação ao segundo colocado, ele vai fazer no segundo turno todos esses jogos em casa, na Vila Belmiro. Então eu acho que se o Santos conseguir chegar, acabou o primeiro turno, ele é líder, com uma vantagem de 5, 6 pontos em relação ao segundo colocado, a chance dele ser campeão é muito grande. Sim. É muito grande. Repito, porque ele vai fazer todos esses jogos em casa. Ele vai pegar o Palmeiras e o Flamengo, que todo mundo está dizendo que vão brigar pelo título, em casa. Vamos, Em casa. Vamos ouvir agora, mas pode montar, tenho certeza. Nós vamos ter no mínimo 4 cabeça a Tomara, cabeça. seria um espetacular. Lá, vai ser um segundo turno inacreditável. 4-4. Inacreditável, não. Inacreditável. Eu falei inacreditável. Você falou inacreditável. Não, que eu fui falar. Incrível. Eu fui falar Você uma palavra e falou mudei na última hora e aí. Quais são os falou, 4 que você acha que chegam nessa briga? 4 não, eu ainda acredito o seguinte, eu acho que Palmeiras, Flamengo, eu acho que o Santos não vai cair assim, igual o senhor Mani fala. Não tô falando que vai cair. Não, sei lá, que você não vai se manter. Eu acho que vai. Não. Eu acho que esse time, o Corinthians, eu acho que esse time, o São Paulo, na hora que eu quero ver na hora que entrar todo mundo e aí emplacar. Não, botei. Internacional, eu falei, não, Palmeiras e Flamengo. mas eu falei o seguinte, no mínimo, eu falei no mínimo 4. Mínimo 4. Eu acho que vai ser cabeça a cabeça. Vai ganhar, vai cair. Eu acho que não vai ter time que vai disparar. Eu não acho que vai ter time que vai ganhar 20 seguidas. Não acho. Esse campeonato tá muito louco. E outra, o futebol brasileiro é diferente, cara. Começa o segundo turno, parece que você monta um time novo. Gente, há 3 meses atrás, o Cruzeiro, pra mim, era o melhor time do Brasil. Eu ia imaginar que o Cruzeiro vai ficar 18 jogos sem ganhar, ou ganhando uma partida. 19, hein? 19, 8 jogos seguidos sem marcar um gol. Em 19 ele ganhou uma, que foi contra o Atlético. Não, desculpa, só fazer uma justiça aqui. O Santos estreou no campeonato contra o Grêmio em Porto Alegre e venceu por 2-1. Esse é um jogo que ele... Mais um jogo na Vila. Ô, Pascoal. E é mais um jogo na Vila Belmiro. Há 3 meses atrás, vai imaginar que o São Paulo vai contratar o Daniel Alves? Então, cara, muda tudo no futebol, cara. É muito louco, velho. Não, e tá o Cruzeiro na zona de rebaixamento, o Grêmio fazendo um trabalho de recuperação. Quer ver? No começo do campeonato, você apostava que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro ou você apostava que o Cruzeiro ia cair? Tem pessoas que não falam isso, mas eu continuo mantendo a minha opinião. Pra mim, o Cruzeiro eu coloquei entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Já ferrou. Eu não vejo... Eu não vou... Eu enxergar... Você colocava o Santos... brigando pelo título? Eu colocaria isso que eu tô falando. Entre o quinto para quando os caras falam que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo, talvez o termo mais difícil não seja o correto, mas o mais competitivo, o mais improvável, sim, cara. Improvável. É o campeonato mais improvável, acho que é um termo legal. É o mais improvável, cara. E aqui a gente tem esse negócio que vai virar o turno, tudo muda. Se bem que recentemente tem sido provável. Você consegue ver, você vê o Barcelona, por exemplo, começar um campeonato espanhol, voando, e aí vai pro segundo turno, perde jogador, perde treinador, o time desmonta, o outro... Não, aqui é assim. O Bayern de Munique chegou a ficar 9 pontos atrás do 9 do Borussia, mas foi buscar. Também é um campeonato improvável, nesse ano. Foi buscar. O Bayern ter sido campeão de novo, mas é uma virada improvável. Então aquele negócio da quinta rodada do rapaz dizer que o Palmeiras era campeão, eu já não... Ele é precoce, né? Ele foi lá, o mano deu o telefone lá daquela clínica, ele foi lá resolver. A Boston Medical. Vamos ouvir o Bozelli. Bozelli falou, mandou em direta pro Pipo aí, ó. Vamos ver o Bozelli. Acho que é pro Pipo. Quiero aclarar que de Boca no recibí ninguna propuesta formal, no recibí nada y son solo especulaciones las que se dijeron, ¿no? Entonces, nada, me sorprendía día a día que se hable como que yo ya estaba firmado para ese equipo y no era verdad. Sí he recibido propuestas y no solo yo, sino que las propuestas llegaron al club de equipos brasileños y de equipos de otros países, pero bueno, charlando con mi familia, con mi representante y mismo con el presidente y la gente de fútbol de Corinthians, llegamos a la conclusión de que yo tengo contrato aquí y quiero jugar en Corinthians. Você vê como o futebol é louco?
Há 3 meses atrás, já tinha gente questionando, pô, o Bozelli foi uma roubada, não joga. Passam uns meses, pô, o Bozelli tem que ser o time. O que está acontecendo? O Boca em nenhum momento porque o técnico botou ele para jogar, Benja. O Boca em nenhum momento teve interesse De no finalizador, né? Ô Benja, por que está acontecendo isso? O Boca... Eu falei pra ele. Não, o Boca ele pode não ter feito uma proposta, mas que teve interesse no Bocelli, o Boca não. Ele foi consultado? Não, o Boca não. O Boca teve interesse até semana passada no Gignac. Só que eu tava conversando isso com o Sormani. O Gignac pediu para o Boca um salário mensal de 2,5 milhões de reais. Que ele ganha 1,5 milhão de reais no México de salário. E aí ficou inviável. E o Boca está acertando com um atacante, chama Franco Soldano. Ele é do Olympiacos da Grécia, ele foi revelado no União Santa Fé. É um cara até contestado. A gente acompanhando lá os nossos companheiros do 90 Minutos. O cara, mas quem é Soldano, tal, o Boca precisa trazer, etc e tal, porque é um cara desconhecido. Então, o Boca perde o Benedetto pro Olympique de Marseille, e aí ficou essa possibilidade, porque o Bozelli foi revelado pelo Boca. E depois ele faz carreira no Estudiantes, onde ele é campeão da Libertadores também. Ele foi campeão da Libertadores no Boca como reserva, e no Estudiantes ele é campeão como artilheiro da competição. Então ficou esse mimimi, essa história toda, mas na Argentina, além dos jornais, em nenhum momento o Boca se interessou pelo Bozelli. Vamos ouvir só para falar a respeito do Bozelli. Por que o Bozelli começa a aparecer e se destacar? Tá jogando. Como é que você vai aparecer e se destacar sentado no banco? O técnico não põe ele para jogar. Entrando 5 minutos. E tinha várias oportunidades do Bozelli jogar. O Mano mesmo destacou várias vezes aqui. Pô, esse jogo aí, coloca o Bozelli. Ele não colocava. Agora, eu queria dizer o seguinte, ainda em relação ao jogo. O Corinthians teve 19 chutes a gol. 6 foram no alvo. Precisa melhorar esse aproveitamento. Mas o Corinthians, nos últimos, da parada da Copa do Mundo, da Copa América pra cá, é um time que tem jogado muito, de maneira incisiva, em cima do adversário. E isso é uma coisa muito legal. Parece que o Carille tá mudando o conceito dele. Ele deve ter percebido, gente, do jeito que tava fazendo, não dá. Vai para lugar nenhum. Então ele começa agora a valorizar a bola, trocar mais passes, jogar mais ofensivamente, ou, enfim, fazer aquele jogo que é importante para o time ganhar. Porque do jeito, volto a dizer, do jeito que tava, era muito complicado. O Corinthians melhora quando o Carille muda o conceito dele em relação mas precisa ganhar título, porque quando ele tá jogando feio, como você fala, foi campeão. Sim, foi campeão do Campeonato Paulista. Estava jogando feio no Campeonato Brasileiro, estava lá embaixo. Agora melhorou. O que interessa é ser campeão. Esse campeonato não acabou ainda. São 7 jogos sem perder. E o time tá jogando bem. O time tá jogando bem. Time joga bonito, quem ganha? Não. O Campeonato Paulista, o Corinthians jogou bem pra caramba com o Flamengo no Maracanã e não ganhou. Então, os poetas acham isso maravilhoso. E contra o São Paulo, que vocês acham que foi uma porcaria, foi campeão. Mas quando você joga bem, a chance de ganhar é maior, bem. Quando o Santos jogou mal, classificou. Quando o São Paulo, vocês falam que jogou mal, foi campeão. Discutindo outra coisa. Ah, que mas que é mais fácil você conseguir o seu resultado? Quando você tá jogando bem ou quando você tá jogando mal? Quando você tem um estilo de jogo eficiente. Esse estilo de jogo do Corinthians não estava mais sendo eficiente. Tanto é que, antes da parada da Copa América, o Corinthians estava na 9ª colocação, se eu não estou enganado. O treinador nota que isso não era suficiente para o Corinthians brigar pelo título, começa a mudar os conceitos, o trabalho dele. Durante o break da Copa América, o Corinthians volta a outro e está 7 jogos sem perder. Ele avaliou isso antes da Copa América. 5 vitórias. E ele está entrosando. Não é que é um empate, está entrosando uma vitória e 6 empates. Está entrosando o time. Só 6 meses que ele tá entrosando o time, jogador que tava machucado voltando. Pô, tem um monte de coisa também. Ô Benja, olha o Corinthians jogar. Tá diferente do Corinthians do Campeonato Paulista. Melhorou, o time melhorou. Eu não tô criticando, eu tô só comentando que no Campeonato Paulista foi campeão. Tá lá. Tá bom, Benja, mas o Campeonato Paulista faz parte do passado. Mas não é legal o time jogar melhor com possibilidade de ganhar algo maior? Não há. O mundo ideal é você jogar bonito e ganhar. Esse é o mundo ideal. Agora, o mundo que eu gosto é ganhar. Tá bom, mas se der pra jogar bonito, mas se não você der, só ganha uma coisa maior com mais dificuldade. Na sala de troféu lá do Parque São Jorge não tá lá tricampeão paulista, mas o jogo foi feio, não, claro que não, concordo. Só que tem só que veja, cada torneio tem um nível de dificuldade. Para você superar essas dificuldades e ganhar coisas maiores, você precisa melhorar o seu desempenho. Tem um desempenho que é limitado para tal coisa. O Leicester foi campeão lá inglês, lá, aquele título lá, ganhando de 1-0 no contra-ataque. Não, mas jogou pra aquele baixinho que jogava pra caramba lá. Qual que era aquele baixinho lá, atacante lá, que jogava pra caramba? O VAR. Mares. Não, e tem o Vardy também. O Vardy também, que ainda tá lá. O Vardy tá lá ainda, né? Vamos pro... Quem que era o treinador mesmo que eu esqueci? Cláudio Ranieri. Cláudio Ranieri, foi mandado embora depois. Falaram que ele era ultrapassado, velho, acabado do futebol.
Os poetas piraram naquele título dele lá. Vamos ver o... Você não vê. Vamos ver, eu assisti. Ele emite opinião sobre algo que ele não vê. Ele não viu o Leicester fazer nenhum jogo naquele campeonato. Eu vi. Zero. Ele fica dizendo que o Leicester jogou assim ou assado. Não. Eu não minto, né? Eu não minto. Quando eu não vejo jogo, eu falo porque fica feio. Eu canso de ver gente que não vê, aí fica no ar enchendo linguiça e fica feio. Aquele campeonato assisti, não assisti desde o começo. Do começo, não. Você viu todos os jogos do Leicester? Não. Deixa eu falar, eu não assisti desde o começo. Mas quando eu vi que o Leicester tava lá, que começou aquele negócio, olha, um time pequeno, tá liderando, eu comecei a assistir. Você vai falar pra mim que o futebol era lindo, maravilhoso, de encher os olhos. Claro que era, Benja. O futebol do Leicester? Lógico que era. Opa! Rápido. A final do Chelsea contra a final do Chelsea lá, quando eliminou o Barcelona e ganhou. Foi horrível. Jogou também lindo? Não, porque eu também vi o jogo. É horrível. Com 25 jogadores atrás. Isso foi horrível. A taça da Champions tá lá. O Chelsea aquele dia jogou como você o perguntou Corinthians sobre jogou contra o não foi. Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Paulista. Dentro da grande área. O Chelsea se botou dentro da grande área. E o que ele ganhou? Foi campeão europeu. Não, qual o nome do troféu lá que ele ganhou? Champions League, né? Ué, ganhou uma vez na vida, tá na morte dele. Mas ganhou. Ganhou uma vez na vida. A chance de você ter isso, jogando desse jeito, ela praticamente inexiste. Não sei. Só ganha a Champions quem joga bem. A Itália, o último título da Itália, Copa do Mundo, foi horroroso. Não foi. Feio pra caçamba. A Itália é um país curioso, né? Porque todo título que a Itália ganha, você fica com a sensação que dá pra você ter ganhado diante. É verdade. Tá vendo? Isso é verdade. Chupa, Pipo. Vamos ver o WhatsApp. Pipo foi jantado. Foi. Boa tarde, galera do Fox Sport. Aqui é o Alexandre de Quirinópolis. Eu queria falar sobre a melhora do Timão. É lógico que a melhora do Corinthians não é a saída do Ralf. A melhora do Corinthians foi a volta do Gil, que arrumou a defesa do Timão. Outra coisa também, o Pedrinho, agora jogando titular, ajuda muito na armação do time. E outra coisa que eu queria falar também, o Jadson, depois que ele saiu do time, é outra história, né? O cara já tava cansado. O Carilli, tem que dar chance pro nosso amigo aí, ó, o Everaldo. Botar mais ele, botar o Regis. Esse Matheus Jesus, aproveitar os caras que tem vontade de correr no time. Um abraço a todos aí. Valeu, beijar. Valeu. Olha, dá uma olhada. E ele não tá trabalhando na televisão. O cara, em 40 segundos, mas deu um banho de argumento no Pipo. Por quê? Por quê? Porque você não viu? Entendi também. Você não concorda com o cara? A saída do Jadson. Não, concordo com ele mais. Chegou o Gil, o Pedrinho, o Carilli botou o Pedrinho pra jogar de titular. Não, mas o Pedrinho já era titular. Não, na posição que ele quer. Pô, tirou o Ralf. Ele não tirou o Ralf, o Ralf machucou. Mas saiu. Saiu. Você não pode falar no Ralf, ele tá... Nossa, mais um da listinha. Você casou com o Ralf, é isso? O Ralf, pelo amor de Deus, dá um jeito aqui que tá duro hoje. Não é que eu não casei. Eu, além de não ter casado com o Ralf, também não tenho ódio ao Ralf, muito pelo contrário. Se você Mas eu não tenho ódio ao Ralf. Você coloca o Ralf como um dos 5 melhores volantes da história do Corinthians ou não? Claro que sim, campeão do mundo. O Ralf estava jogando mal? Não, estava jogando mal. O Ralf é esse jogador grosso que ele tá falando? Não tô falando que ele joga mal. Não é grosso. Quem falou que ele joga mal? E eu quero casar com o Ralf? O Ralf é grosso, meu senhor? Não, nenhum momento. Como não? Ele só tá falando que o Ralf não pode jogar no Corinthians. Não, eu falei que hoje, para o Corinthians melhorar o desempenho, se tornar um time mais rápido, mais ágil, menos previsível, essas peças, Ralf, Jadson, que são mais lentas, mais pesadas, atrasam o jogo. Eles são jogadores de outra característica em relação ao que o Corinthians precisa, na minha visão, não na sua, na minha visão, para se tornar um time mais grande. Ele foi grosso com você. Eu achei. Gente, ele quis dizer o seguinte: a sua opinião não me interessa. Você não sentiu isso? Mas é um direito dele. Quem é o perseguidor de jogadores nesse programa? Não sou eu, é ele. Ele escolhe alguns, ele nomeia alguns clubes, ele tem 2, um ou 2. Ele é obrigado a gostar dos jogadores que daqui a pouco no Flamengo. É isso. Aí, não, eu só acho que você tem que ser apaixonado justo. pelo Ralf, ele tem que ser apaixonado. Eu persigo jogador. O Leandro Damião, você não persegue. Não, ele é apaixonado pelo Não, só acho que ele não é... Tem que ser apaixonado pelo Felipe Você queria ter um filho do Ralf? Não. Eu tenho um filho teu. Nossa. Não dá mais? Não. Eu faço até tratamento. Lá não sai mais coisa. Na Boston? Jesus amado. Olha, O telespectador falou a respeito do Everaldo, Benja. Eu acho que ainda
o Everaldo, por mais que ele entre bem nas partidas, o Cleison ele teve uma evolução também, assim como o time do Corinthians, idem. O Cleison na partida de ontem, o gol, inclusive o Corinthians faz aí o primeiro, que foi uma boa troca de passes ali envolvendo Fagner, Cleison, Gabriel e depois finalizando o Júnior Urso. O Cleison ele participa de maneira ativa. Ele dá 2 toques na bola, inclusive fazendo assistência pro Júnior Urso, mudando o lado de campo que ele costumeiramente atua. E o Cleison ele teve aí uma boa participação no jogo. É claro que o Everaldo, pela característica que ele tem também, é um jogador rápido, veloz. Ele, das vezes que eu vi jogar no Corinthians, ele foi bem. Quem? Ontem, inclusive, quando ele entrou, ele é veloz e furioso. Ele participou daquele lance que gerou a expulsão aí do zagueiro do Goiás, que era o 3º gol do Corinthians. Se o cara não dá porrada nele ali, o Corinthians teria feito o 3º gol. Se você continuar falando alto, você vai acordar o Flavinho. Por quê? Fala mais baixo. Eu entendo ele. Na opinião dele, esse assunto já se esgotou. Faz tempo. Então, nós estamos aqui esperando vocês mudarem esperando um novo assunto. Pode ter que repercutir o que o telespectador mandou pra gente. Olha, por mim, se vocês quiserem falar, já cansou. Só pra... Eu acho que ele você tem tá razão. tentando encher balão furado. É falta de educação. se vocês quiserem falar ou não falar, é falta de educação. Não, eu não. Se quiser falar, eu não. Primeiro é que vocês se danem. Vamos ouvir o Gabriel. Tem o Gabriel ainda. Não, tem o Gabriel agora. Vamos ouvir o Gabriel falando. O Gabriel deu uma entrevista exclusiva pro Fox Sports hoje. Vocês podem tirar um ronco aí. É até melhor, que vocês são tudo anti, né, mano? Verdade, um monte de anti. Vamos lá. Mas eu vou ficar mudo. A gente vem trabalhando para poder ajudar, né, da melhor maneira possível. Quem vai escalar, quem vai jogar, isso é mais a comissão, é mais o Carille que vai decidir. O que resta para nós, jogadores, é fazer o nosso melhor dia a dia. E quem está preparado para jogar, vai jogar. É lógico que o Ralf é um cara que não só a torcida gosta, mas nós aqui dentro também gostamos. E acho que isso é não só com ele, com todos que estão aqui. Todos têm condições de entrar em campo e fazer um bom trabalho. E isso vem acontecendo. Como eu disse, o cara ele vem mexendo na equipe, vem mesclando quando precisa. E a equipe está preparada, vem numa crescente. E não só eu quanto o Ralf... Pode ter certeza que estamos preparados e prontos para ajudar o Corinthians aí, né, a ser campeão. Então tá aí o Gabriel, ao vivo, exclusivo hoje de manhã aqui para a equipe que foi pro Bom Dia Fox. E ele mandou um recado para uma pessoa, né? Que o torcedor do Corinthians gosta, os jogadores do Corinthians gostam do Ralf e tal, e que, né, que ele... Mas o perseguidor não gosta. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp aí. Olha, maluco. Era do Fox Sport Rádio. Aqui é Nilson, Imperatriz do Maranhão. Quero dizer pra vocês o seguinte, o Pipo é perseguido no programa. O Pipo sabe o que fala, tá bom? O Pipo fala que fala. Benja, um abraço pra você aí, tá bom? Mano, você também é show de bola. Gente, larga o Pipo de mão, o Pipo é show de bola. O Pipo sabe o que fala, eu gosto do Pipo. Pipo, você bota no meu coração. Vamos lá, Flamengo. Vamos ser campeão, galera. Um abraço. Ele tá fazendo sucesso no Brasil inteiro, tá vendo? Muito obrigado, agradeço. Isso é um baita lugar pra você passar o Réveillon, altas festas, altas baladas com reggae, demais. Lá no Maranhão. Senhor. O Maranhão que é a capital do reggae no Brasil. São Luís. É verdade. Ele tá em Imperatriz, o nosso telespectador está em Imperatriz. O quê? Maranhão? Não, São Luís é a capital do reggae. São Luís é a capital. E São Luís fica onde? Na Paraíba? Não é Maranhão a capital. Maranhão não é a capital, Maranhão é um estado. Esse cara é chato, é melhor ele dormindo, meu. É melhor ele dormindo. Existe uma frase que... Olha, jornalismo é precisão. Tá no lugar certo. Jornalismo é precisão, né? O micrômetro, Flávio Gomes. Micrômetro. O micrômetro é uma ferramenta de precisão. Não, metrônomo é outra coisa. Metrônomo é de música. Metrônomo de precisão de música. Ele tá falando outra coisa. Micrômetro. Micrômetro não sei o que. Você quer falar mais uma coisa do Corinthians para mudar o assunto? Não, quero só dizer para aquele rapaz ali, que o problema aconteceu, um cano estourou lá no Corinthians entre o sexto e o nono andar. Não, nem tocar no assunto, pode tocar e a Odebrecht tem obrigação de 10 anos, é o seguro, é obrigatório no país. É obrigatório no país. E para quem acha que o Corinthians não está pagando, o Corinthians já entregou os CIDs para a Odebrecht, os valores já estão sendo montados, o Corinthians agora está até com sobra no caixa do que tinha que pagar para a Odebrecht. Claro que tem que fazer os outros pagamentos também. O pagamento, aquele valor antecipado que a Odebrecht fez em empréstimos, porque não saiu o empréstimo da Caixa quando deveria, o Corinthians tem que pagar a Odebrecht. E deve pagar também os valores que tem que pagar a Caixa Econômica
para a construção do estádio. Então o Corinthians está encaminhando esta situação para o pagamento do estádio. Às vezes as pessoas não querem falar ou não gostam de falar a respeito, mas é o que está acontecendo com o Corinthians. Agora, se um cano estoura na sua casa, você chama um encanador. Em São Paulo chama encanador, aqui no Rio chama bombeiro, né? Você chama ali, o cara vai lá e conserta e acabou. Como é a obrigação da construtora que fez o estádio e tem um seguro de 10 anos, a construtora tem que ir lá e prestar esse serviço. É só isso. Não tem nada mais do que isso. E o Corinthians ainda fez uma gentileza. Tirou o torcedor que ficaria na parte de cima, botou o torcedor na melhor situação para acompanhar a partida no setor oeste do estádio do Corinthians. Olha, o Rafael de Oliveira, ele fala aqui, olha, bem já... Ele ficou mudo, não sei o jornal Marca da Espanha disse que o Guilherme Arana está treinando separado no Sevilha e que isso lá é proibido. E que se não for reintegrado, pode haver uma rescisão de contrato. Será que o Guilherme Arana pode voltar para o Corinthians ainda esse ano, Pascoal? Só se tiver sem contrato, se houver a rescisão, porque o jogador contratado não pode voltar ao futebol brasileiro, o prazo limite já está encerrado. Mas se for rescindido, pode? Se ele fizer uma rescisão de contrato e estiver livre no mercado, ele pode. Eu achei que ele tinha que estar livre. O que acontece com o Balotelli também, porque o Balotelli, como ele está sem contrato... Vou falar do Balotelli, então. Então, mas as pessoas estão falando, a janela do futebol inglês vai fechar. Mas o Balotelli não precisa estar atrelado realmente aí a um fechamento de janela. Pelo fato de ele estar sem contrato, depois ele pode negociar. Vamos falar agora, só vou ler o último tweet e nós vamos falar do Balotelli. O que significa a abreviação de DC? Depois de Cristo. Não, Washington DC? Não, porque aqui ele põe aqui, eu tô lendo o Twitter do DC. Emerson Cordeiro. Deve ser Décio Cristino. Diógenes Cordeiro. Diógenes Cristino Cordeiro. Diego Costa. Doutor consultor. Pode ser. Sei lá, ninguém coisa. Bom, mas ele fala aqui... Mas será que escreva o nome se dele? pega com umas coisas. Mas o DC. Emerson Cordeiro falou, Benja, meu filho ama a sua risada irônica. Coitado. E manda um abraço pra ele, o nome dele é Israel, tem 4 anos, um abraço pra Israel. Israel era o filho do Daniel Boone, lembra? De quem? Do Daniel Boone. Ele chamava Israel? Israel. E o índio era o Mingo. Lewis. E a esposa era a Rebeca. Mamãe. Rebeca. Você falou do Balotelli? Balou. Ô, Pascoal, ele tá chegando ou não tá chegando? Rapaz, o Flamengo está animadíssimo com a possibilidade. Muito animado. Olha, há uma grande perspectiva de que o Balotelli venha jogar no futebol brasileiro. Não é pequena, não. Eu estou falando grande perspectiva. Até os valores já foram apresentados ao jogador. E segundo a imprensa internacional, os valores giram em torno de 15 a 20 milhões de euros nessa negociação. Ontem eu liguei para um amigo meu envolvido no mundo do futebol, que estava na Itália, e fiz a seguinte pergunta para ele: o Balotelli irá jogar no Flamengo? Né? Que ele falou para mim, com essas palavras, foi o seguinte: eu não posso te falar se ele vai ou não vai, porque não cuido da carreira dele. O que eu posso te falar é o seguinte: perguntado a ele se tivesse o convite, uma proposta, se teria algum empecilho. Essa pessoa falou para mim o seguinte: da parte do Balotelli, 0, que jogaria aqui tranquilamente. Uma pessoa também falou para mim que não choveram propostas, não. Ao contrário daquela outra que falou para mim, tem várias propostas, que teve uma e que não o agradou. Que teve uma que já chegou, papel, registrado, tudo certinho e tal, que não teria agradado. E essa pessoa falou para mim: olha, eu não acho impossível o Balotelli jogar no Flamengo, não. Eu conversei com algumas pessoas do Flamengo, há uma animação grande nesse momento, muito ânimo, mas ele vai ter talvez o maior salário do futebol brasileiro. Mais que o Daniel Alves? Eu acho que vai ser equivalente ou um pouco mais, Benjamin, porque é o seguinte, é um contrato de até 2022, valendo 20 milhões de euros. É de 100 milhões de reais, 3 anos. Entre 15, a expectativa é que seja entre 15 e 20 milhões. Se a gente encontrar um meio termo, 17 milhões, entre uma coisa. Se o Balotelli vier e jogar bola, ele joga.
Se ele contratar um pouco, se ele jogar 90% e deixar as loucuras com 10%, pelo amor de Deus. Tá vendo como é que são as coisas? Eu falei isso ontem. Eu sou careta. Você fala que eu sou careta. Eu sou careta, o cara pedir 90% de atenção ao futebol, 10% mas eu falei isso ontem. Pra ficar com festa. Eu falei ontem aqui. Mas quando eu falei o que não... eu falei o que não pode é 10% de bola e 90% de loucura. Aí eu discordo. Agora 90% de bola, 80% de bola e 20% das loucuras dele. Pode ser 80-20 e tá legal. O grande desafio do Flamengo, Pascoal, eu acredito que não seja nem trazer o Balotelli. É tentar fazer com o Balotelli um contrato de risco. Não, esquece, não existe então, isso. Esse é o grande problema. Não tem. Porque na boa, Benja, você vai investir 20 milhões de euros na contratação de um jogador que tem o histórico que o Balotelli tem, inclusive de polêmicas, de expulsões. Amigo, você tá indo buscar um cara lá, ele não tá pedindo pra jogar aqui. Pacote completo, Beto. São 22 milhões de reais. Mais o risco, hein, cara? Reais por temporada. 22 milhões de reais por temporada. Não sei, eu não falei valor, eu não sei. São ao todo 20 milhões de euros em 2 temporadas, em 19, 20 e 21. Olha isso. Tá, 12 meses. 60 e 66. 19, 20 e 21. 19, 20, 21. 66 milhões em 3 temporadas. Quase o preço do Daniel Alves. Os valores são equivalentes. Foi o que eu falei aqui, os valores são equivalentes. Exato. Entre ele e o Daniel Alves são valores equivalentes. E se for para jogar futebol, esse cara joga pra caramba, forte do jeito que ele é, habilidoso, sabe fazer gol, bota respeito no adversário, bota respeito na zaga do adversário. É uma contratação que eu faria, mas claro, conversaria com ele algumas coisas. Há 6 meses atrás eu falei que isso é uma viagem, papo de vamos mudar de assunto. Não é não? Não, as coisas mudaram. Não, a gente até já falou sobre isso aqui. Eu acho que com a chegada aí do Rafinha, do Felipe Luiz, do Daniel Alves, anteriormente o Felipe Melo, o Jorge Jesus treinando o Flamengo, o São Paulo, que foi técnico da Argentina na última Copa do Mundo, tá aqui no Brasil também. Então tudo isso aí conspira favoravelmente para que os jogadores europeus olhem com um pouco mais de atenção para o futebol brasileiro. Eu acho que pode rolar, sim, é perfeitamente factível a contratação do Balotelli pelo Flamengo. É questão dele aceitar a grana. Se aparecer alguma coisa maior na Europa, talvez ele opte por ficar lá. Mas depende. Eu, por exemplo, se fosse o Balotelli, eu viria pro Flamengo. A menos que apareça um Barcelona, um Real Madrid, uma Juventus. Não vai aparecer, certo? Então, para jogar no Sevilha, para jogar no Valência, para jogar num... sei lá mais o que, vamos pegar aí... Sporting. Fiorentina. Eu viria pro Flamengo. Se fosse ele, eu viria pro Flamengo. É um novo futebol, uma nova perspectiva para ele. É um novo país que ele vai viver. Ele vai ser tratado aqui a pão de ló, como dizia minha avó. E vem todo mundo vai tratar. O irmão vem junto. Vem junto, parece que vem junto para jogar num outro time aí, não é isso? No Boa Vista. O irmão dele vem no pacote. Vem no pacote, eu sabia disso? O irmão dele vem para jogar no Boa Vista. Então, eu acho que seria muito legal. E aqui a gente podia ensinar ele a colocar colete. Que dificuldade para colocar o colete na mano. Deixa eu te falar, o namoro começou, o namoro está esquentando. O Flamengo ainda não fez uma proposta. Mas eu acredito, pode não ter feito. Eu acredito que